Podemos dar início oficialmente. Então, nós vamos ter o nosso primeiro curso de formação, Slow Food, onde nós temos essa liderança do Slow Food na América Latina e Caribe. Bem-vindo a todo o grupo de trabalho da América Latina e Caribe. Andréa Mata, eu sou anfitriã hoje pela primeira parte da sessão, depois vai ser a minha colega Chiara, e nós fazemos parte do SED internacional do nosso movimento em Braga, Itália, e nós vamos dar início a essa oficina, esse curso da América Latina e Caribe 2007, e agora eu estou com o papel de coordenador do curso no Global Sul. Para começar, eu quero agradecer pela sua presença, pela sua participação e pelo interesse de fazer esse curso. Quero agradecer os colegas Caio, Chiara, Valentina e Francisco, que pensaram em coordenar e fizeram toda a gestão desse curso, os conselheiros e conselheiras, Rita, Madeleine, Alfonso, Estevam, Jorge, Dali, pelo apoio constante que nos deram e também com orientação para esse curso e todos os palestrantes dos próximos dias que nós vamos estar aqui dedicados. Como vocês sabem, estamos tendo o início do ciclo de encontros com vocês, jovens que já são membros ativos da rede Slow Food, e nós queremos que vocês participem desse curso de capacitação para serem líderes e se engajarem em líderes locais e até mesmo regionais, nacionais e internacionais para o futuro da nossa organização. O programa está composto por 5 módulos, como você sabe, nós temos 7 encontros e nós podemos ter até 15 de dezembro. Cada sessão nós vamos ter uma forma parecida, nós vamos começar com 1h30, com a apresentação, nós temos a primeira meia hora para isso, e também nós vamos ter 40 e 45 minutos de trabalho em grupo, e aí nós vamos ter a conclusão no plenário. Entre uma sessão e outra, nós vamos ter tarefas que vocês vão ter que fazer coletivamente. Nós vamos ter esse workshop com conselheiros e membros do Comitê Executivo Internacional do Slow Food. Desde a próxima sessão, nós teremos pessoas que trabalham com outras organizações externas do Slow Food que nós convidamos para compartilhar os seus conhecimentos e experiências. A plataforma Zoom, como você sabe, nós temos um espaço que é uma plataforma digital que é a Slow Food Connect, que é uma rede social segura, um espaço seguro, e as pessoas e usuários do Slow Food e desse grupo podem utilizar. É um lugar privado onde nós podemos compartilhar informações, conteúdos sem precisar ser publicado, e teremos muito mais privacidade do que Facebook. Slow Food Connect nos informou informações de como vou entrar, eu sei que muitos de vocês já entraram, e nós vamos gravar todo o curso, todos os trabalhos de grupo, tudo vai estar à disposição. É muito importante que nós possamos compartilhar com as pessoas da rede que não podem e não puderam fazer parte desse grupo. Então, nós vamos ter os membros da comunidade com pessoas que não estão no Slow Food, mas que estejam interessados. Antes de iniciar, eu quero compartilhar algumas boas práticas e recomendações para uma boa convivência no curso. A pontualidade é um ponto importante, e vocês também podem utilizar um computador, um laptop em vez de celular, é ideal, porque nós vamos trabalhar em grupos com aplicações como o Miura, por exemplo, e vai ser mais fácil se vocês utilizarem o computador. Selecionem o microfone durante as apresentações de outras pessoas, e se vocês tiverem perguntas, observações, dúvidas, você pode escrever no chat. No final de cada sessão da apresentação, nós vamos fazer perguntas e também nós vamos responder, e podemos anotar as perguntas se a gente não conseguir responder diretamente, e nós vamos responder por outros meios. Possivelmente, quem não tiver problemas e não tiver condições, então, por favor, você pode abrir suas câmeras para que a gente se conheça pessoalmente, e vocês podem utilizar
algumas situações da comunicação assertiva, sermos claros, concisos, sou todos, para que todos possam falar, vamos ser corteses mutuamente, nenhum tipo de agressividade merece acontecer. E também, se vocês tiverem críticas, claro que são bem-vindas. E nós estamos falando sobre esses direitos concretos, sem generalizações. Como vocês podem ver, como participantes, nós esperamos a participação nesses nossos 7 encontros, a elaboração das tarefas, e vocês podem gerar um espaço de intercâmbio, onde nós temos esse workshop internacional, nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, consulta e aprimorar o que nós estamos já fazendo ao curso desse workshop. Em geral, por que nós organizamos esse curso? E por que decidimos fazer? O que é que nós esperamos de vocês como participantes? Vamos dizer que, como vocês sabem, se é que vocês não sabem, vocês vão ouvir nessas sessões, nós temos esse fundo que está em grande transformação, mais de 35 anos de vida nós temos. E nós estamos aqui para transformar o mundo, e você pode ver que por conta da Covid, tudo está mudando muito rapidamente, a forma de viver, de produzir, de trabalhar e de consumir alimentos. No último congresso que se realizou do nosso movimento em 2007, nós temos uma nova forma de realizar a nossa atividade, esse modelo de comunidade, né, o convívio. E nós temos esse congresso internacional que nós tivemos em 2022, que vão dar novos passos nessa transformação. Na rede internacional e os workshops de slow food em todo o mundo estão trabalhando por alguns anos nesse processo de descentralização da tomada de decisão e também a participação política dos membros nos territórios. É um processo que se iniciou muito antes de chegar o Covid, mas com a pandemia, claro que acelerou fortemente. Como nós vamos ver hoje e nos próximos dias, as decisões estratégicas do nosso movimento se tomam aqui na sede internacional. E assim nós vamos levar em consideração nos territórios e nos workshops que nós temos em outros escritórios que nós temos nos países europeus. Para acompanhar esse processo que está transformando as nossas associações, nós vamos ver que é necessário apoiar a criação desse curso de capacitação para capacitar jovens líderes de outros continentes e assim nós podemos ser sujeitos ativos pela transformação que o nosso movimento necessita. E dessa forma, nós esperamos uma participação ativa e que também possa compartilhar conteúdos desse curso com suas redes e comunidades, quem não está presente, mas que quer ser também protagonista do futuro da Slow Food. Como vocês sabem, vocês foram selecionados em quase 400 candidatos, portanto, vocês têm uma grande responsabilidade. Nós temos essa expectativa e vocês são vistos de forma muito positiva e para que a gente possa ter esse lugar de ativismo, prazer, conhecimento, compartilhas. Eu espero que vocês se sintam parte dessa estrutura internacional, nosso escritório voltado para o desenvolvimento desse curso. E aí eu vou fazer uma pequena apresentação para dar um contexto de como está estruturado o Slow Food em nível internacional. Então, minha colega Chiara Davico vai fazer a apresentação dos programas internacionais da Slow Food com a defesa da promoção da biodiversidade. E depois vamos ter Edmund Kibre, que é o representante da Slow Food Internacional, vai falar sobre a governança do movimento em nível internacional e também do Cone Sul. Nós vamos ter na América Latina e no Caribe, teremos um representante e teremos perguntas e respostas e aí nós vamos seguir para os trabalhos em grupo. Ficou claro para vocês? E aproveito para agradecer muitíssimo os tradutores e tradutoras que estão hoje conosco, que estão dedicando seus tempos para
que esse processo de capacitação aconteça, e a presença dos tradutores e tradutoras são importantes. Muito obrigada. Vou compartilhar minha tela e vou iniciar a minha apresentação. Vocês conseguem ver? Ok, entonces, Certo. Então, em 10 minutinhos, eu vou falar um pouco onde nós iniciamos todo esse processo, todo o nosso movimento e como funciona. Vejam algumas fotos e nós vamos ver a história do nosso movimento. Eu selecionei duas fotos. Uma é a parte alta, que você vê aqui à esquerda, que é Roma, e a outra é Bra, onde nós temos o Carlo Petrini, jovem, o nosso presidente. Isso foi o início dado em Roma, em 1986, quando nós estávamos falando sobre o primeiro restaurante da franquia, o primeiro McDonald's na Itália, e aí nós levamos à Itália e à Europa o processo de padronização da comida, da forma de produzir alimentos, de consumir alimentos, e de fazer com que as pessoas comessem igual, dessa forma. Então, um grupo de jovens de Bra, onde nós estamos falando nesse momento, estava realizando atividades culturais e folclóricas e decidiram criar uma associação, um movimento que estava indo de contra essa padronização do fast food, e nós começamos a chamar slow food. E por conta da padronização dos alimentos, eles apostaram tudo na valorização da diversidade biológica e cultural do território de Piemonte, onde eles moravam, e aí para todo mundo. Como vocês podem ver, o primeiro logomarca Slow Food, que era Artland nesse momento, e vocês podem ver uma foto do primeiro Congresso Internacional em Veneza, em 1990, e uma foto nos anos 90 de um grupo de pessoas, colegas, desse tempo da Slow Food, na sede histórica, onde nós temos em Coimbra. Nesse momento, em 1986, no final dos anos 80, chegamos até o momento nessa situação, uma associação internacional ativa, com a presença em 160 países, com 1 milhão de ativistas que realizam no mundo atividades vinculadas à alimentação boa, limpa e justa, e mais de 10 mil projetos realizados no território até o momento. Aqui vocês podem ver uma tela onde nós temos a missão da Slow Food Internacional no momento e os pilares estratégicos da nossa atividade, onde nós temos Edmo Kibe vai falar mais sobre isso, e é importante que vocês conheçam, porque a nossa missão é estar no mundo onde todos e todas têm acesso à comida boa, limpa e justa. E nós continuamos nesta rede internacional de comunidades com 3 objetivos principais: defender a diversidade biológica e cultural, educar, inspirar e mobilizar os cidadãos e cidadãs, influenciar as políticas públicas e do setor privado. E para fazer isso, eu quero motivar a rede e medir o nosso impacto. Esse é um grande tela que fala em poucas palavras do ponto de vista estratégico da Slow Food, que está guiando para o próximo congresso, que é Call to Action, onde nós temos aí esse chamado urgente para a ação coletiva. Gostaria de falar um pouco sobre a diversificação e a distribuição geográfica dos nossos pontos. Quando eu falo esses convívios da Slow Food e comunidade, nós temos 1.000 convívios na Europa, temos aí esse 189 na América Latina, 461 na África, e temos comunidades muito importantes que têm fortalecido bastante a rede, quase 200 do convívio e comunidades na América Latina e no Caribe, quase 200. Esse é um esquema que é muito importante, que explica
a estrutura internacional da Slow Food. Aqui eu defino a galáxia de planetas. Por que uma galáxia? Porque nós não temos apenas Slow Food Internacional, mas há muitas organizações e entidades legais diferentes que trabalham e dialogam para chegar a obter os objetivos do movimento. O Slow Food poderia ser a planeta madre do Slow Food Internacional, a sede na Itália, da onde eu estou falando, e que atende à legislação italiana, é um conceito legal para trabalhar em todo o mundo. Temos o Estatuto Internacional, que em breve eu mostrarei, e temos também nesse momento político mais importante, que é estar presente nos congressos internacionais, que falaremos em breve também. Todas as comunidades e os membros da Slow Food no mundo são afiliados à Slow Food Internacional. E assim se compõe esse planeta mãe, Slow Food Internacional. E além disso, há alguns outros países onde você pode ver aqui listados na parte esquerda da tela, se criaram nesses 35 anos, eles criaram as suas associações nacionais, entidades nacionais independentes, mas afiliados à Slow Food Internacional, que representam a Slow Food no seu próprio país, que você pode ter a Slow Food Internacional como guarda-chuva. Brasil, Chile, China, Alemanha, Itália e assim por aí vai. Somos 12, se eu não estou errado. Além disso, nós temos uma estrutura de serviços que apoiam a Slow Food Internacional e as associações nacionais no desenvolvimento das suas funções. Uma se chama Fundação Slow Food para a Biodiversidade, que foi criada em 1999, que se ocupa de gerir os projetos de valorização da biodiversidade. E temos a Fundação Terra Madre, que foi criada pelo Slow Food e algumas entidades públicas e algumas organizações que coordenam o movimento Terra Madre, como você sabe, se realiza na Itália. Além disso, tem a Editore, edita livros em italiano, quase na sua totalidade. Tem uma entidade profit, que é a Slow Food Promozione, que organiza os eventos como a CIS, Salone do Gosto, e assina os acordos de colaboração entre a Slow Food e as empresas privativas, e a UNIS, que é uma universidade privada de ciências gastronômicas, da qual Slow Food é um dos fundadores. Esta é a galáxia Slow Food nacional, digamos, como planeta internacional aqui, como planeta mãe, mas tem muitas outras entidades e planetas nesse mundo para atender e chegar aos resultados do grupo na sua totalidade. Aqui vocês conseguem ver o Estatuto Internacional, aquele que regula a organização. A cada congresso ele é refeito, é um estatuto, então, foi renovado em 2017 no congresso de Chengdu, é criado por 43 artigos. É importante que vocês, como líderes do movimento, conheçam ele. Ele se encontra publicado na página web do nosso movimento e no material que Caio já tem compartilhado com vocês. Vocês podem ver aqui algumas fotografias do Congresso Internacional de Slow Food. Como já falei, esse congresso é um pico, o momento mais importante do movimento. Às vezes, se faz, como vocês conseguem ver na parte direita, os trabalhos do grupo em Chengdu, na China, em 2017, e em outros casos, como o próximo congresso, que acontecerá em Turim, no ano 2022, no marco de Terra Madre, simplesmente porque precisamos colocar os custos juntos.
Então, realizaremos o congresso ao mesmo tempo. Esse é o momento mais importante da nossa vida política, porque é quando os delegados da rede, da associação, tomam as decisões estratégicas sobre o movimento, sobre o estatuto, sobre como se organizará o movimento e sobre os mecanismos de funcionamento da associação. O mecanismo de funcionamento é este aqui, vocês podem enxergá-lo aqui, o sistema de governança de Slow Food Internacional, a rede, o network de comunidades de convívio, que é a base da nossa organização, a parte fundamental e mais importante, e através dos delegados, de pessoas delegadas para representar a associação no Congresso. Eles assim se participa no Congresso, tem certas regras a definir, segundo o número de convívia e comunidades e projetos. De acordo com esse número, se decide a quantidade de delegados, quais delegados vão participar no Congresso, e eles vão escolher a estrutura. Hoje temos um presidente, Carlos, tem um comitê executivo conformado por 8 pessoas, nas quais tinha Ursula Hudson, que infelizmente faleceu esse ano, e é o órgão que decide as questões estratégicas e mais importantes do movimento. Temos 40 conselheiros no Conselho Internacional, hoje temos aqueles da América Latina e o Caribe, são as pessoas que relacionam o sistema de governança com a rede, e o secretário-geral, que é o chefe dos escritórios internacionais. Finalmente, gostaria de vocês verem como o escritório funciona. O escritório internacional aqui em Bra, na Itália, tem sido reestruturado no último ano. Trabalhamos com um enfoque geográfico a menos e mais com enfoque temático, inspirados no trabalho feito pela rede de povos indígenas nos últimos anos. Não só tem pessoas designadas no escritório a cada país, senão também aquelas pessoas que dialogam com redes. O escritório chamado Global South, Sul Global, aquelas que hoje estão presentes, trabalham também com o Nord Global, o Norte Global, outra de comunicação, outra dos membros, e outro escritório que trabalha com as redes temáticas, com povos indígenas, com pescadores, com migrantes, e também com algumas cadeias de produção específicas. O mais importante é que nosso escritório não trabalha sozinha, senão que dialoga com as redes, com as comunidades e com os escritórios que têm sido criados nos últimos anos. Por exemplo, tem um em Bruxelas para conversar sobre a advocacia na Europa, outra em Nova York, com a qual trabalhamos muito com respeito à comunicação, e também tem em Japão, em México, em Uganda, Quênia, Brasil, Itália, etc., que sempre estão no eixo da toma de decisões do nosso trabalho. Vou concluir aqui. Acredito que o quadro não tem sido completo, porque podemos conversar sobre horas, mas um mínimo de como nós funcionamos. E agora passo a palavra para a Chiara, quem vai falar dos projetos de biodiversidade. Se tiverem perguntas, gostariam de colocá-las no chat, teremos tempo ao final da sessão, e também posso recebê-las no chat e continuar respondendo mais na frente. Chiara, com você. Bem-vindos, bem-vindas. Vou resumir, fazer um resumo dos programas internacionais mais importantes de Slow Food, os mais históricos, talvez, que têm auxiliado no movimento a se desenvolver ao longo desses anos. Gostaria de colocar toda essa informação, está na web, está na nossa web, pode lê-la em espanhol, em inglês ou em português, e vocês verão que tem mais áreas temáticas nas que trabalhamos, por exemplo,
programas relacionados com sementes, com peixe, com abelhas. Não conseguimos hoje, nessa sessão, colocá-las na sua totalidade, então convido vocês a ver a página, nosso site, no seu território, e essa informação comigo, com meus colegas, também podem, com certeza, contatar-nos para receber maiores informações. Vou colocar aqui na tela uma apresentação. Creo que, no sé por qué, creo que, a ver, puede empezar, no sé. Me da... Ah, sí, ahora creo que la ve. Agora acredito que vocês podem enxergá-la. Ok, perfecto. Perfeito. Esse é o primeiro programa do qual vou falar, a Arca do Gosto. Acredito que muitos de vocês já conhecem ele. Ele é um pouco a base na qual a gente se mexe, um catálogo de alimentos de qualidade que pertencem e tem a ver com culturas, entidades territoriais, tradições dos povos, dos países nos quais agimos. Esses produtos têm a característica de estar ameaçados por perigo de extinção, por diferentes motivos, pode ser pelas condições climáticas que afetam a supervivência desses alimentos, mas também, em muitos casos, a introdução de agricultura industrializada, monocultivos, introdução também e exploração de variedades mais produtivas daquelas autóctonas que ameaçam fortemente as variedades típicas desse território. Até o momento, temos mais ou menos 5.000 produtos na Arca do Gosto, 150. O objetivo da Arca do Gosto é preservar o patrimônio que não é só relacionado com a alimentação, sino econômico, social e cultural, baseado nas heranças camponesas e artesanais. É um catálogo online que vocês podem enxergar na nossa página, no nosso site, onde tem produtos listados, espécies animais, espécies vegetais, legumes, e vocês podem ver, se vocês gostam, se gostariam, podem ir no site e ver em cada país quantos produtos há nessa arca. Todos podemos participar da Arca do Gosto, porque, em verdade, o único que é preciso é identificar um produto que tem alguma característica específica, que são essas aqui, vamos ver elas em maior detalhe já, e indicar esse produto. E uma vez o produto ficar indicado, marcado, podem colocar as características na lista e fazer uma denúncia, de certa forma, ante a exposição, o perigo de extinção, de sumição, e convidar as pessoas a tomar alguma ação para salvar esse produto. Tem países também que têm feito algumas publicações, esse é o caso na América Latina, no Brasil, no México, talvez tenha outros, me desculpo, não estou lembrando agora, com certeza Peru. E tem a possibilidade de ver os livros físicos também com a lista por país. Os produtos devem ser excelentes desde um ponto de vista organoléptico, devem ser, como já falei, variedades ou espécies animais ou vegetais autóctonas,
devem estar ligados a uma área específica geográfica, mas também devem pertencer a uma esfera socioeconômica, cultural, histórica bem definida e devem estar em período de extinção em forma real ou potencial. O importante de falar aqui é que o Arca do Gosto é um projeto de pesquisa, de divulgação. O objetivo, como eu já falei, é que se conheça a maioria, que a maioria das pessoas conheçam as dificuldades nas que alguns alimentos se encontram e promover uma ação, um movimento para tentar resgatá-las nos territórios e também a um nível internacional. O internacional também gostaria de falar que a Slow Food não comercializa esse tipo de produtos. Da Arca do Gosto, uma vez que temos identificado esses produtos que são tão importantes na Arca do Gosto, pode-se fazer um trabalho com as comunidades que os produzem esses alimentos. Talvez tenha comunidades que, além de ter uma série de produtos no catálogo, também gostaria de resgatar ou valorizar de uma outra forma esses produtos. É aí que os projetos chamados Fortalezas, que apoiam diretamente os produtores dos alimentos nos territórios, dão visibilidade, quando for possível também apoio técnico, formação, capacitação, e colocando esses produtos em canais de comercialização ou de distribuição, promovendo, por exemplo, eles nos mercados locais. Até hoje temos 584 fortalezas, essa lista é atualizada constantemente, em mais ou menos 70 países no mundo inteiro. As características de ser fortaleza, para ser uma fortaleza, não é só a característica, devem tutelar um produto em perigo de extinção, que fazem parte da Arca, mas também podem colocar uma técnica, uma prática de produção, de pesca que está ao ponto de sumir, de deixar de existir, e também uma paisagem, um ecossistema que se encontra ameaçado ou em perigo de extinção. Aqui temos 3 exemplos de fortaleza aqui em América Latina, o sistema Milpa de Chiapas, em México, Licuri, no Brasil, e frutos silvestres do Gran Chaco, na Argentina. Acredito que nas próximas sessões poderemos explorar essas três fortalezas em maior detalhe. E entender como essas fortalezas atuam na América Latina. A importância dos baluartes é que eles permitem ao Slow Food ter um impacto a nível econômico, ambiental, social e cultural. Como vocês podem ver, a ideia é que com essas ações possa-se aumentar a produção e a venda desses alimentos, conseguindo uma maior renda para os produtores. O impacto ambiental, tentamos proteger um jeito de produção que seja sustentável. O impacto social aparece porque tentamos fortalecer a capacidade e o rol dos produtores e valorá-lo, o rol do produtor. E o impacto cultural através do fortalecimento da identidade cultural dos produtores e a valorização do território onde o alimento se origina. Um outro programa que com certeza nessa sessão temos diferentes cozinheiros aqui nessa sessão, acredito que muitos de vocês podem achar isso interessante, é a Aliança de Cozinheiros e Cozinheiras de Slow Food. É uma rede que agrupa os cozinheiros e cozinheiras de todo o mundo. Essas alianças são organizadas
pelo país, tem uma no México, tem uma na Argentina, uma no Brasil. Esse grupo de chefes de cozinha, de cozinheiros, que se comprometem a comprar diretamente, utilizar produtos diretamente comprados ao produtor e utilizá-los, utilizar produtos sazonais, locais, garantindo sempre a produção boa, limpa e justa. Temos 22 países que até o momento contam com essa aliança de cozinheiros e cozinheiras e mais de 1.000 cozinheiros e cozinheiras pertencendo à rede. Os mercados da terra também é uma rede internacional de mercados camponeses. Eles nasceram no ano 2008 como local de encontro e intercâmbio, onde esses produtos podiam ser comprados em forma direta. A ideia é criar um local onde os produtores possam vender um preço justo, os consumidores, que na linguagem de slow food chamamos de coprodutores, possam também aceder a esses produtos com bom preço, de uma forma boa, limpa e justa. E temos esses mercados da terra não em todos os locais do mundo, todos os países. Acredito, talvez, pela pandemia, temos sentido um aumento das iniciativas relacionadas aos mercados da terra. Tem mais coprodutores pedindo um jeito, uma forma de consumo mais cercano, mais sustentável e mais transparente. Desculpe. Slow Food Travel é uma experiência das mais recentes. Slow Food gostaria de promover com esse programa uma experiência de viagem que tem como objetivo educação, sensibilização dos turistas à cultura alimentária, às comunidades visitadas, que preservam a biodiversidade e o território. A ideia é vincular os atores que normalmente estão envolvidos em um percurso turístico, quem os acolhe, hotéis, restaurantes. Pelos turistas e também instituições públicas, como os grupos estabelecidos, e assim você pode estabelecer e difundir um modelo de turismo um pouco mais equilibrado com o território e com a sua identidade. E assim você pode também desenvolver as instituições públicas, e a ideia é incidir algumas políticas públicas que se desenvolvem nos territórios de turismo. Uma nova iniciativa que está surgindo, que é a coleta de café, a colheita de café e também a coleção de café, onde temos participantes que fazem parte dessa cadeia. É uma rede onde se quer desenvolver todos os atores de uma cadeia que gerencia o café, produtores, selecionadores, consumidores e também aqueles apaixonados pelo café, os degustadores, técnicos de degustação de café. E esses são os objetivos de promover uma produção de café que faça parte dessa cadeia transparente, que passe por relações honestas entre a produção e o consumo. E dessa forma você conecta todos os atores da cadeia para que a informação seja compartilhada abertamente. Nós temos aí o FCC, que é Slow Food Coffee Coalition, e essa coalizão tem o objetivo de estabelecer uma relação entre esses atores já mencionados. Todos esses programas, como eu falei, e a Andrea também falou,
que faz parte de redes. São programas específicos, que podem parecer como se fossem projetos, mas, na realidade, todos têm a ideia de desenvolver redes em nível mundial para acontecer de forma local, nacional e internacional. Nós temos essas redes de fortalezas, de alianças de cozinheiros, a rede da Inglaterra, e assim também temos as redes de café, como foi falado logo no início, temos do Snowfish, que preserva todas as cadeias de valor. Uma última coisa que nós gostaríamos de destacar é um programa que saiu dos territórios, é o programa de Slow, Think Slow, que começamos em Cuba, em Colômbia, por conta da necessidade específica desses dois territórios. É um convite à promoção das ideias para iniciativas que daqui nós não conseguimos visualizar bem, então lá no território as pessoas podem fazer isso de forma consistente, com compromisso, e a ideia é tentar organizar essas atividades da melhor forma. Essa, por exemplo, essa Sinta Flow, Sinta Slow, o que nós temos, que temos diferentes participantes de Cuba e Colômbia. Se vocês quiserem realmente conhecer melhor essas iniciativas, entre em contato com eles. E temos essa rede cidadã, que pensa, que tem essas unidades produtivas campesinas indígenas, onde eles têm também o sistema agroalimentar da América Latina, e eles querem garantir o protagonismo dos produtores campesinos indígenas, os fazendeiros, produtores, onde eles têm a criação dos próprios modelos produtivos. E, dessa forma, pode, então, ter os setores mais urbanos, os coprodutores, para que se estabeleçam sistemas agroambientais sustentáveis nos seus territórios. O objetivo, como vocês podem ver, é colocar na rede que tem alcance local, nacional e internacional para a defesa e fortalecimento das redes campesinas tradicionais indígenas, que também são pontos fundamentais para estabelecer consistência e saúde alimentar no continente americano. O último aspecto que caracteriza a Slow Food em nível internacional são os Slow Food que realizam em diferentes países e também em diferentes períodos do ano, eventos que permitem essa grande rede mundial. E há um internacional, que é a Terra Madre Solana d'Augusto, na Itália, e a ideia é que todas as pessoas dessas redes que eu acabei de mencionar, dos cozinheiros do mercado, das fortalezas, os baluartes, eles possam criar esse espaço de diálogo, de intercâmbio, e também um pequeno espaço para fazer a sua movimentação de venda dos seus próprios produtos a outros eventos, como mencionei, que são eventos de pescado, dos Snowfish na Itália, onde nós vamos ter participações internacionais, que também nós acabamos de ver aqui em Bra. E logo eu gostaria de falar para vocês 3 eventos que aconteceram no ano passado, que foi o Terra Madre Brasil, que foi um espaço de encontro para a rede brasileira, e o encontro da rede indígenas Terra Madre mexicana, que foi realizada no México. É a rede indígena da América Latina, que aconteceu esse evento no México, e também temos aí, em 2019, que foi os Jovens Agricultores, que é CISAI, no Peru, que teve 12 edições, as 2 edições, uma mais peruana e uma outra que foi aberta para mais participantes internacionais,
E temos, então, o CISAI, que é fruto de uma movimentação da rede local, que queria fortemente realizar um evento com essas características, e eles conseguiram realizar o intento com sucesso, e vamos ter as próximas sessões, onde nós vamos aprofundar alguns elementos que podem permitir a vocês em pensar em eventos nos seus próprios países, nos seus próprios locais, e dando todo o apoio para vocês atingirem sucesso na realização. Muito obrigada, muito obrigada verdadeiramente. Você apresentou, e vamos continuar com as nossas apresentações, e eu quero ter agora o Edmund Kiber, vice-presidente do Slow Food Internacional e presidente do Slow Food Uganda, que estará comentando algo sobre o sistema de governança internacional da Slow Food. Obrigada, Edi, por estar conosco hoje. Obrigada, Andréa. Obrigada a todos e a todas que estão fazendo parte desse importante evento. Slow Food International, e eu estou muito feliz com a presença de todos. Como Slow Food está vislumbrando esse movimento, sem essa visão estratégica, temos também que buscar, sem elas não teremos objetivos específicos. Isso sim é importante, determinar para o mundo e para o globo as nossas estruturas, estratégias e objetivos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Slow Food é um movimento de grande impacto, um dos maiores movimentos alimentares que tem essa visão estratégica. Isso não quer dizer que tudo que nós fizemos no passado não foi levado por uma visão. Sim, sempre tivemos a visão, continuamos com a visão, e isso é muito importante, ter esse caminho a seguir para que a gente possa focar mais claramente no que precisa ser realizado, o que é que nós queremos, como é que nós queremos mudar o sistema alimentício e alimentar. Então, temos que colocar todos os nossos esforços, e a Chiara falou até sobre isso. É uma visão ampla, e temos esses pilares também específicos da Slow Food. A Andrea falou sobre os pilares principais da Slow Food, que inclui a visão biológica e da biodiversidade cultural biológica. Esse objetivo estratégico de todas essas atividades, ele quer preservar a biodiversidade atual em diferentes níveis, tanto daqueles que vêm realmente da terra e aqueles que são atividades em nível global, e temos projetos específicos, e a base essencial é apoiar e promover as pessoas que preservam a biodiversidade, que trabalham com ela, que promove a biodiversidade e apoia, e temos que apoiá-los de diversas formas, esses participantes que também estão fazendo a pesquisa, o catálogo da herança, do patrimônio da nossa biodiversidade que vem das comunidades rurais, que tipos de contribuições vocês podem ter com relação aos estudos feitos na universidade, e também todos os pontos que precisamos colocar conjuntamente em relação à biodiversidade, à gastronomia, e colocar tudo isso conjuntamente, seguindo
os objetivos estratégicos da Slow Food. Esses objetivos não quer dizer que seja algo novo, mas há várias formas claras de colocar esse nosso trabalho claramente dentro dos nossos padrões de trabalho e execução. E temos, então, como falei, a biodiversidade cultural, criando também mais importantes diálogos e mudanças, né? E intercâmbios do que acontece no campo, do que vem lá do campo diretamente para a mesa. Temos todo esse conhecimento da biodiversidade que temos que compartilhar, e isso tem a ver com objetivos estratégicos também. Outros objetivos estratégicos que vamos definir o futuro da Slow Food no congresso que nós vamos ter no próximo ano é educar e inspirar e mobilizar cidadãos e cidadãs do que vem a ser realmente, a Slow Food. Qual é esse sistema Slow Food? Quais são os impactos? E quais são os nossos propósitos estratégicos? Temos que desenvolver trabalho de comunicação, campanhas com materiais para mostrar que é necessário mudar o comportamento das pessoas. Temos esse material comunicacional, onde nós temos isso de forma impressa, eletrônica, e campanhas que nós fazemos para educar pessoas, para ter mais consciência sobre o sistema alimentar e todas as atividades necessárias para colocar esses objetivos estratégicos em prática. E nós temos diferentes treinamentos e cursos voltados para as hortas, os cozinheiros, todas essas atividades de curso é para compartilhar conhecimento que vem diretamente com esse propósito estratégico. Está tudo vinculado ao propósito. E temos que pensar em muitas capacitações e treinamentos com atividades em diferentes áreas, onde nós vamos contribuir realmente essa visão de futuro da Slow Food, colocando em prática para que tenha um verdadeiro impacto nas atividades educacionais, todas essas capacitações, e todos eles tenham esse grande impacto que possa alcançar conjuntamente o propósito global da nossa rede Slow Food. E outro objetivo principal do Slow Food, que está além do congresso que nós vamos ter ano que vem em Turing, é influenciar políticas publicamente e também na área privada. Nós vamos chegar a buscar regulações sobre o nosso trabalho, como é que eles podem impactar e também como é que nós podemos criar essa rede de fazer alimentação. Não queremos estar com o olhar cego, estreito em relação a isso. Há políticas negativas e nós temos que reconhecer isso, mas a nossa comunidade está fazendo um trabalho muito importante, grande, eu diria, diariamente. E temos que apoiar essas redes, essas comunidades que preservam a biodiversidade e que estejam levando à frente a visão do Slow Food International. E é o que nós queremos, né? Nós vislumbramos isso. E esse é o ponto que nós temos esse setor público, temos o setor privado, temos muitas empresas que estão fazendo coisas que afetam negativamente o sistema alimentar. E por que eles estão fazendo coisas? E por que nós não investimos no que está positivamente impactando? Temos que identificar, então, esses programas diferentes e políticas e identificar qual que deve ser modificado, como que nós vamos falar com essas empresas para mudar a forma que elas estão trabalhando, para que nós possamos levar em frente o nosso propósito estratégico, que venha a ser o Slow Food como uma meta a ser cumprida. E temos também alianças com outras organizações que nós compartilhamos os mesmos valores, e hoje nós temos também
esses valores em comum com o Slow Food. Temos indivíduos, pessoas que podem fazer parte dessa rede da Slow Food e vão agregar valor para a mudança necessária para agregar valor para o Slow Food. Vamos colocar a voz cidadã ecoada e principalmente no Globo Sul, no Sul. E vamos ver cidades também reais que estão fazendo esse trabalho e vamos trabalhar e fazer com que esses programas, essas regulações estejam dentro da visão do Slow Food, dentro do nosso objetivo estratégico e, novamente, dentro da visão do Slow Food. Isso vai ser colocado conjuntamente, como a Andrea falou. Temos aí objetivos, temos os pilares, nós temos que colocar tudo conjuntamente para a chamada para a ação, call to action. E temos um documento, e nós vamos falar sobre isso no congresso que vai acontecer, e falamos isso no passado, e vamos falar isso também em Turing. E assim nós vamos ver o congresso e também as ações, são tomadas de decisões onde nós temos que definir, pelo menos nesses próximos 5 anos, além, à frente. E assim, nós vamos ter o congresso em Turing, e foi, na verdade, esse congresso aconteceu em Turing em 2020, e lá nós fizemos um documento com definições claras e descrições claras dos pilares estratégicos da visão, que realmente descreve o futuro da Slow Food em 2022. Esses objetivos estratégicos não ditam, não definem novas atividades, novos projetos. Não, não é isso. Não coloca pressão em nós ou na rede para criar novas coisas. Na verdade, isso leva todos os nossos esforços para que a gente possa prever direções das nossas atividades, dos nossos projetos, e os projetos que foi até mencionados pela Chiara, que vão criar essas possibilidades mais facilmente de explicar quem somos nós, o que é que nós significamos, o que é que nós queremos alcançar e como é que nós queremos fazer esse impacto no sistema alimentar, como é que nós queremos mudar o sistema alimentar. Esses são esses 3 pontos e diretrizes estratégicas da Slow Food. Quando nós chegamos à governança, A Andrea já falou sobre algumas das estruturas de governança, mas gostaria de falar dos detalhes. Quando falamos de um congresso, por exemplo, no ano 2022, no Turim, com esse documento estratégico, gostaríamos de entender como o congresso funciona brevemente, só para ficar dentro dos confins do tempo alocado. Vou explicar como se analisa a estrutura de liderança, como as decisões são tomadas. A Andrea já falou sobre o congresso e falou que é o ponto mais importante para tomar de decisões nas comunidades, nas convívia, os conselheiros, todas as pessoas involucradas no movimento de Slow Food que se nucleiam e definem quais políticas, qual é a direção que precisamos tomar. O Congresso tem um rol muito importante para definir e aprovar as políticas, os programas, pelo menos nos seguintes 5 anos, já que ele acontece a cada 5 anos. Outro aspecto importante do Congresso é compartilhar o relatório social para ter uma ideia para ter um segmento
do movimento, se ele está indo na direção correta, se o impacto está sendo suficiente, se estamos indo nos passos de alimentos importantes, é um momento de reflexão, onde checamos, compartilhamos notícias, novidades e também outros relatórios-chave que precisamos avaliar para ver se estamos indo no caminho certo. Outra função do Congresso também é eleger o presidente, os conselheiros, o comitê executivo e outros corpos, outros entes governantes ou administrativos. A Andrea já mostrou um documento que tem 42 artigos. O Congresso também elege as diferentes juntas de governança, são muito importantes para gerenciar e para conduzir o movimento numa forma internacional. Também as mudanças no Estatuto Internacional acontecem no Congresso e também para melhorar e aprovar essas mudanças, aprovar um novo estatuto, incluir modificações, detalhes, como, por exemplo, as quotas, detalhes que são precisos, que eles precisam aparecer no estatuto para que a junta possa aprová-los. O rol do Congresso é também, então, aprovar essas mudanças no Estatuto Internacional. O Congresso é convenido pelo ente executivo. Tivemos um congresso em Puebla, México, em 2012 foi no Turim, em 2017 foi em Chengdu, 2022 será no Turim novamente. Podem, então, vocês ver como o congresso não é sempre organizado num local específico do mundo, numa região específica, senão que tem uma rotação pelas diferentes regiões do mundo, dependendo de muitos fatores. O congresso é muito importante na vida de Slow Food, é o mais importante referente à tomada de decisões. O conselho também é escolhido no Congresso Internacional e esse conselho é um grupo de 40 membros do mundo todo. E a função principal do Conselho Internacional é dirigir políticas, ter um representativo geopolítico da associação, no Slow Food, escolhido pelo Congresso, então, estabelecidas pelas regulações no Estatuto. Ele toma decisões e também tem outras funções, como aplicar as decisões tomadas no Congresso. Então, o Conselho segue essas implementações das decisões, o que tem sido decidido no Congresso, das estratégias. Também deve melhorar o trabalho dos programas do movimento e aprovar o orçamento final, o relatório social e as regulações do Congresso. Então, quando no Congresso de 2022 se prepararão os estatutos e logo tudo isso será aprovado, as regulações antes do Congresso. Uma vez no ano o Conselho
convênio, se reúne em junho. Às vezes é presencial, em pessoa, mas também pode se reunir em forma virtual, pelo telefone, ou comunicação via internet, plataformas. 2020 e 2021, por exemplo, as reuniões foram virtuais por causa da pandemia, para que todos estejam saudáveis, e com certeza isso é permitido pelo Estatuto Internacional. Gostaria agora de explicar um pouco sobre o Comitê Executivo. A Andrea mostrou numa dos slides que o Comitê Executivo é o grupo operacional. As decisões são tomadas, as políticas são dirigidas, recomendadas. É o Comitê Executivo Internacional que é responsável por colocar e implementar as decisões do Conselho. Por alguns dos poderes, também de gerenciar algumas das decisões. O Comitê Executivo hoje foi escolhido em 2017, durante o Congresso em Chengdu, e o próximo será escolhido no Congresso em Turim no ano que vem. Os membros são escolhidos, são elegidos. O Comitê Executivo de hoje tem membros de África, Uganda, América Latina, Brasil, dos Estados Unidos, Itália e da China também. O Comitê Executivo se organiza dessa forma. E entre os dois congressos internacionais, ele atua. Desculpa, ele devo pedir para você encerrar para conseguir continuar. Muito obrigada. Concluindo com alguns dos roles do Comitê Executivo, o presidente preside, então, o grupo, pode se reunir em forma presencial, mas também virtualmente. Para ver a administração ordinária e extraordinária e também outras atividades. Também tomam decisões adicionais dentro do movimento Slow Food. Assim é que Slow Food se organiza. O congresso do ano que vem é muito importante, é um momento onde redefiniremos o futuro do Slow Food e ter uma nova visão estratégica do movimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Edi. Tem sido muito inspiracional te ouvir. Agora gostaria de passar a palavra para a Rita. É a conselheira de Slow Food para a América do Sul. E vai falar um pouco sobre a experiência do trabalho dos conselheiros na América Latina e o Caribe, adaptando o diálogo com a apresentação dele. Muito obrigado. Obrigado, Rita. É com você. Graças. Obrigado, André. A apresentação pode ser colocada por vocês. Se você gostaria de compartilhar a tela, se posso.
ou você pode colocá-la também, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo. Acredito que consigo aqui. Podem ver? Sim, obrigado. Obrigado, André, obrigado, Ed, todos os falantes de hoje. Estou muito feliz de compartilhar com líderes jovens da América Latina a minha experiência. Slow Food. Estou aqui há 20 anos já, quase. Em primeiro lugar, antes de começar a falar, gostaria de explicar o ponto de vista do qual vou falar. Estamos falando de governança de slow food na América Latina e o Caribe. Tem dois aspectos importantes. O primeiro é dos objetivos e as ações pelas quais desenvolvemos slow food na América Latina. E o segundo ponto são as estruturas e como balançamos, como equilibramos isso para conseguir agir dentro da América Latina em diálogo com o slow food internacional. Hoje vou falar sobre o que temos trabalhado nos últimos 7, 8 anos, os conselheiros da América Latina. Primeiro ponto, objetivo e ações, porque acredito que, com respeito à estrutura na América Latina, ainda não temos avançado muito. Gostaria de falar que a estrutura base existe na América Latina, são as comunidades das quais vocês representam, e associações slow food nacionais, como a Andrea falou, no Chile, no Brasil, organizações que não são tão formais, mas também têm uma dinâmica. E dali passamos ao Conselho Internacional, como o Ed falou, onde, no caso da América Latina, temos 5 representantes, um do México, um de Cuba e o Caribe, outro da área andina, incluindo Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia, o Cono Sul, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Ali temos um desafio muito grande, que é como construímos os objetivos e as ações comuns como membros da América Latina, do Slow Food, entendendo a nossa diversidade. Latinoamérica é muito diversa, desde o ponto de vista cultural, geográfico, mas acredito que, além disso, compartilhamos um sentimento comum. E isso tem a ver com o nosso processo histórico da América Latina. Vimos de grupos ancestrais que foram conquistados, colonizados de um jeito brutal, violento, o qual permitiu instalar um modelo de desenvolvimento capitalista, um modelo que trouxe uma nova ordem social. Temos problemas de dominação, uma dominação de terra, passaram por uma dominação de comércio, de mercados, até o que hoje em dia temos, que é uma dominação capital, evoluindo fortemente até uma dominação dos recursos naturais. Esse modelo, que é um modelo que vem dos processos colonizadores iniciais, tem se aprofundado com a dominação neoliberal. Tem um impacto e tem depredado nossa terra, nossa água, nossas sementes e nossa cultura, aprofundando as desigualdades da nossa sociedade.
podemos achar um ponto de encontro ali, porque todos os latino-americanos, todas as nossas comunidades têm sido impactadas hoje pelo modelo neoliberal. No ano 2015, os conselheiros regionais dos 5 territórios que já mencionei fizeram o primeiro manifesto da rede latino-americana, antigamente era da América do Sul, mas logo foi incorporado Cuba e o Caribe, muito fortemente, e logo México. A intenção foi fazer um primeiro esforço de olharmos a partir dessas problemáticas, como tínhamos sido impactados em nossa terra, nossa água, nossa cultura. E o diálogo partiu a partir dali com os conselheiros, com os coordenadores nacionais, e os coordenadores nacionais, ao mesmo tempo, com as comunidades. Um diálogo, então, recíproco, que culminou na elaboração de 4 documentos de análise sobre a problemática e as ações que poderíamos fazer em água, semente, cultura e terra. E esse manifesto, que já mencionei, não entrarei nele em detalhe, mas convido vocês a falar com seus coordenadores e peçam para receber esses documentos. O mais importante desse documento, desse manifesto, foi que conseguimos desenvolver um objetivo estratégico para a América Latina que fosse um aporte ao movimento internacional. Posso fazer um resumo em uma frase: terra, água, semente e cultura livres e viva para assegurar o direito a alimentos bons, limpos e justos. A América Latina, a identidade é produtiva. Se não temos, então, água, sem ser concentrado nas mãos de umas poucas pessoas, se não temos as terras que não sejam privatizadas, se não temos sementes que não sejam privatizadas, se temos água contaminada, terra sem nutrientes, sementes transgênicas, tudo esse cenário não gerará os alimentos bons, limpos e justos. O primeiro convite que gostaria de fazer a vocês, como líderes das suas comunidades, dos seus territórios, é para vocês ajudarem as suas comunidades, não só com respeito ao objetivo específico, à ação específica na qual vocês estão agindo, sino no contexto no qual ela está sendo desenvolvida, contexto internacional, onde esse modelo neoliberal está tão instalado. E num contexto territorial, como está afetando todo esse modelo da semente, da água, da cultura? E como nós podemos ver o Chile dentro desse contexto? Há uma visão de Madrona, que é um autóctone, é um grupo que existe apenas 2 territórios no Chile onde eles se encontram, territórios muito pequenos, mas esses 2 territórios estão rodeados da monocultura e está instalado por uma política agroindustrial, e esse é o modelo para promover o desenvolvimento do dito crescimento. E nós temos aí 15 anos, se continuar assim, a gente não vai conseguir endereçar as questões, né, por conta dessa contaminação e a da monocultura do eucalipto também existente na região. Isso é apenas para mostrar, para proteger esses 2 territórios, e nós temos vários
no caso, objetivos, temos a visão e políticas estratégicas no nosso país, na nossa região, na América Latina, em todo o globo. Nós temos que fazer isso em cadeia. E a segundo ponto, o primeiro convite é esse: veja vocês como comunidade, como é que vocês podem colocar essas ações com relação às sementes, ao cultivo, à cultura. E também, como foi dito antes, até o André falou, pensem na aliança. Nós temos que nos aliarmos a outros atores sociais, com campesinas, com indígenas, com ambientalistas, com feministas. Esse foi o primeiro grande ponto que nós vimos em 2015 e 2018. E depois disso, me parece que foi o segundo ponto que nós chamamos de encontros regionais, onde nesses encontros nós poderíamos ver a questão da terra-madre e como nós poderíamos fidelizar e ter um processo, do ponto de vista mais democrático, mais autônomo, mais dialogado com as comunidades de base. E se levou em consideração nesse processo, dentro das 3 linhas estratégicas que foram mencionadas, que é educação, convívio e vocação, ou convém a ser incidência política atualizada dentro das problemáticas e também que se desenvolveram dentro de certos objetivos e ações. E isso se desenvolveu para cada um dos territórios. Temos um para México, outro para Cuba, Caribe, outro para o Andes, Cone Sul e Brasil. E depois disso, nós tivemos um documento latino-americano, onde eu até convido vocês a ler, eu não sei se no curso vocês vão ter acesso, mas é muito valioso ter acesso a esse documento. E onde nós temos o desenvolvimento como América Latina, isso vai ser o nosso caminhar dentro desse objetivo estratégico, dentro desse congresso em 2022 que foi mencionado aqui. Em termos de problemáticas, nós temos muito questões semelhantes que foi diagnosticado em 2015, quando você chega até 2021. Uma única ênfase distinta é que atualmente a América Latina tem, do ponto de vista política e econômica, é bastante forte, e isso é por conta dessa crise, desse modelo que nós estamos fazendo funcionar, e isso mostra que é um fracasso. E, por um outro lado, é o efeito também da mudança climática, onde as comunidades já estão sentindo, não é apenas um discurso, é uma prática, já está em curso. Em termos de contribuições, a estratégia global e as contribuições que nós já vimos nos encontros regionais, nós temos 3 objetivos grandes, que é o bom e limpo e justo. E em termos do bom, nós, como membros da América Latina, temos que levar em consideração a riqueza com relação à soberania alimentar. Eu acredito que existe um guia, um compromisso que está acontecendo com o movimento campesino indígena, que é o desenvolvimento e o impulsionamento do princípio da soberania alimentar. Em relação ao justo, em relação ao limpo, também nós temos a luta contra os agrotóxicos, a contaminação da água, do solo e a modificação genética da semente. Em relação ao justo, nós temos que levar em consideração a necessidade de dar acesso à água, terra e sementes livres e limpas, e me apareceu algo muito interessante em relação ao acesso do alimento, porque, lamentavelmente, o alimento bom, limpo e justo está sendo para a elite. E, lamentavelmente, o povo está comendo o que a grande indústria alimentar está entregando através dessas cadeias de supermercados.
e nos alimentos mais baratos. Então, você tem essa mudança necessária em termos de acesso à alimentação. Em termos de ação, eu também convido vocês a falar e a ler, na verdade, esse documento que fala sobre alimentos, que me parece importante. O primeiro elemento em termos da ação com relação à biodiversidade tem a ver, e eu vou dar esse exemplo, né, do que se falou do Slow, como a Kiora falou, isso faz parte de uma identidade da América Latina, isso faz parte de Cuba e Colômbia, que reflete uma realidade produtiva, como nós temos o finca, como o chacra, como elta, como prédio, como granja, pode ser chácara, granja, horta. Essa é uma comunidade produtiva histórica que tem, onde há sistemas resilientes da biodiversidade que são pontos energéticos e que eliminam biodiversidade. É uma cultura tradicional campesina indígena que faz esse tipo de cultura. Isso é bastante interessante, que nós possamos resgatar as nossas ações e buscar a nossa identidade, não apenas ter ações que vêm dentro dos movimentos internacionais. Em termos de educação, isso foi bastante forte. A educação e a necessidade de conscientização sobre o tema alimentar baseada na agroecologia e baseada na soberania alimentar. E isso se reforçou tremendamente. E o que aconteceu durante a pandemia? Né? Nessa pandemia, você vê que a agroindústria começou a ter que buscar alimento ao povo, e nós estamos aqui falando sobre soberania alimentar, território e alimentar a partir do nosso território. E temos, então, essa vocação, essa política pública como ação. Eu acredito que temos que reforçar, e vocês têm que reforçar, que a economia tem que se comprometer e temos que aumentar essa voz da nossa comunidade, ter integrantes com voz na nossa comunidade, com inserção política. Se somos poucos, vamos ter menos força. Isso nós não temos dúvidas a respeito. Temos, então, que aumentar a nossa força como Slow Food, e assim nós vamos nos organizar para nos aliarmos com outras organizações e movimentos. E isso é uma tarefa dos líderes jovens que são vocês. Finalmente, para concluir, eu não posso deixar de me referir aos temas atuais, que é a mudança climática e também esse sistema alimentar que está aí posto. E temos o informe do grupo intergovernamental que fala sobre mudança climática ambiental das Nações Unidas, que diz que claramente que a mudança climática vai intensificar e está intensificando muito mais rápido do que nós podíamos imaginar 5 anos atrás. E, paralelamente, eu digo que quando você leva em conta que os nossos governos nacionais e toda essa governança internacional, eles não estão preocupados com o processo de mudança climática. E aí se convoca um congresso que está acontecendo sobre o sistema alimentar, que está acontecendo hoje até o dia 23, e eles estão falando sobre esse encontro do sistema alimentar, onde as Nações Unidas chamaram apenas cientistas e empresários, deixaram de lado os movimentos, as plataformas, as organizações campesinas e indígenas. E como é que você pensar em mudança? O que efetivamente você vai fazer com que esse sistema agroalimentar industrial? Isso vai ser consolidado, na verdade. A gente já sabe, porque até 2030 você vai ver que esses números vão ser drásticos e vão ser afetados pelas mudanças climáticas. Então, as grandes conclusões que eu tenho a dizer, 2 pontos. Um é com
América Latina, nós precisamos ter mais força no processo que está nos afetando globalmente com relação às mudanças climáticas e os sistemas alimentares. E também é certo que há uma necessidade de construir estruturas latino-americanas que não têm por que ser estruturas clássicas verticais, mas podem ser estruturas mais horizontais em termos de estruturas de conteúdo, de áreas temáticas, que nos permita articular e construir dentro da nossa identidade e apostando mesmo força no movimento e valorizando em conjunto, solidariamente. E esse é o modelo que nós temos que seguir e temos que fazer com que ele tenha mais ganho em toda essa cultura e semente. E finalmente, eu gostaria de finalizar com essa frase que eu gostei muito, que está no último documento do encontro regional que tivemos, e eu vou ler isso porque ele é textual, onde a rede da América Latina se propõe promover uma mudança de forma integral e nos sistemas alimentares hegemônicos. São sistemas que são industrializados, desde a visão da soberania alimentar. Aqui nós falamos com a aliança, com o movimento campesino indígena, e para alcançar o necessário é que a terra tem que estar na mão da agricultura familiar e campesina, na mão das mulheres, dos povos originários também, e que a água seja a gestão coletiva, e que as sementes livres e sem organismos geneticamente modificados. E assim, a cultura alimentar e a identidade dos povos persistam e sejam além desses dominantes e homogênicos que determinam a indústria alimentar. Isso que eu gostaria de compartilhar. Eu sei que tem muitas informações. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita. Muito interessante, porque nos demonstra que não somente a rede está trabalhando em nível de base nesses anos, como também o Hugo, que tem esse diálogo, né, que é um diálogo consultivo nesse nível continental, onde nós temos uma dinâmica que mostra que a organização que cria diálogo dentro dos territórios e atua a favor dos produtores e consumidores. Muito obrigada. Estamos agora um pouco atrasados com o tempo, com o programa. Nós temos uma sessão de perguntas, não queremos cancelar, mas acredito que seja uma boa ideia ter 3, 4 perguntas, não mais que isso, para poder fazer qualquer comentário para vocês participantes. Quem quer fazer uma pergunta, pode fazer no chat, e aí, por questões de tempo, nós vamos responder umas 3, 4 e logo em seguida com o programa. Anteriormente, eu vi uma pergunta sobre as colaborações. Existe, Rainer Livingston perguntou se existe algum tipo de diálogo e aliança do Slow Food com os movimentos como a Via Campesina. Geralmente, nós trabalhamos em colaboração com outras organizações. Nós acreditamos que é muito importante colaborar e, por essa razão mesmo, que temos representantes de outras organizações que vão estar participando nas próximas sessões, como foi dito. E há várias formas de colaborar. Podemos colaborar iniciando um memorando de entendimento, uma carta de intenção de colaboração, que se mostra os valores compartilhados com essas organizações. Podemos colaborar através da criação e da adesão em plataformas. Rita falou sobre a Cumbre dos Sistemas Alimentares, que está acontecendo hoje, né, essa reunião. O Slow Food faz parte de uma série, de uma rede de organizações que tem esse Cumbre, né, onde nós temos um documento e nesses dias estamos organizando atividades
E somos parte de uma organização de associações para a saúde dos consumidores na Europa. Nós estamos participando de convenções e grupos de organizações para a defesa das abelhas e também temos alianças e organizações da sociedade civil, onde temos uma colaboração. É uma prioridade para o nosso movimento e nós vamos continuar aderindo. Eu estou vendo aqui no chat se há mais perguntas. Muito obrigada, Rita. Gostei muito da sua palavra, que nós temos que impulsionar os processos participativos para que a gente possa ter essa alimentação justa, limpa e boa. E como é que nós podemos promover alianças entre os cozinheiros? Como é que nós podemos ter essa rede? Tem gente que nem entende desse movimento, nem se interessa sobre ele. Você pode compartilhar alguma recomendação, por favor, no caso de Honduras? Quem gostaria de responder? Quem quer? Vocês querem compartilhar? Algum colega quer falar como é que a gente possa responder sobre essas alianças de cozinheiro? Eu posso fazer isso. Vamos lá, Estevam, vá adiante. Bom dia com todos e todas. Muito bom ver esse encontro, essa família que é o Slow Food para mim. Nós somos conhecidos, somos irmãos que compartilhamos muitos interesses. Eu estou muito feliz nisso. Temos aí essa aliança de cozinheiro, é muito, muito importante devido ao nosso trabalho. Os cozinheiros têm essa importância de buscar essas raízes e contar suas próprias histórias. Isso funciona muito bem. E estamos com outros países para buscar essa possibilidade e irmanar e criar laços diretos com produtores, com pessoas que coletam, que colhem, pescadores também, e assim nós podemos buscar essa participação de ideias, compartilha de ideias, e nós temos que promover um grupo que quer realmente aceitar, receber esses cozinheiros para concentrar essas informações, compartilhar informações sobre soberania e segurança alimentar. Isso tem acontecido muito bem. E claro que nós precisamos passar informações e vocês podem fazer perguntas diretamente para esse propósito. Obrigada, Silvia. Você é a pessoa ideal para apresentar essas informações e compartilhar suas experiências.